Salve Deus. Então, nessa harmonia que nós iniciamos esse trabalho, vamos buscar estar com os ouvidos abertos, estar com a sintonia adequada. Porque nós vamos tratar de um tema fundamental para todos os médiuns e em todos os tempos. A mesa evangélica. A mesa evangélica é um trabalho que traz para todos nós uma possibilidade de evolução espiritual, de semear o nosso futuro, física e espiritualmente, inigualável. Para isso basta você fazer uma continha simples. Quantos espíritos passam em uma mesa evangélica? Vamos pensar aí numa mesa pequenininha, que nem que eu tenho aqui no meu tempo, mas uma mesa que tem ali só a quantidade mínima, né, de 7 aparás. Salve Deus. Uma mesa assim, meu grande esforço pessoal, como adjunto, foi buscar que a mesa sempre estivesse em funcionamento. Nossa, no primeiro ano, em que nem sempre era possível realizar a mesa em todos os trabalhos, para mim era muito triste quando não havia médium suficiente para a realização da mesa evangélica. Porque a nossa grande evolução, salve Deus, isso é importante, nossa grande evolução não está nas consultas com os tronos. A nossa grande evolução não está em bater papo com o preto velho. Eu vou mais longe ainda. A nossa grande evolução não está no paciente encarnado que nós recebemos. A grande oportunidade de evolução que nós temos está no encaminhamento dos nossos irmãozinhos. A missão do Jaguar neste planeta, neste momento de transição de ciclos, é promover o encaminhamento do maior número possível de irmãos presos no etéreo. Essa é a nossa grande missão. A cada irmãozinho que nós encaminhamos, nós estamos ali registrando uma amizade espiritual. Um desconhecido completo que partiu, que não tem a menor possibilidade de nos agradecer para nada, que não vamos receber absolutamente nada em troca, aqui, nesse plano físico, nem esse mesmo muito obrigado, mas que a sua vibração estará eternamente registrada em nosso favor, em favor daquele aparar que o recebeu, amor, em favor daquele doutrinador que abriu o portal para que ele fizesse a passagem para uma nova vida. Vejam a importância desse trabalho. Quantos irmãos você encaminha num dia de atendimento ali, que você vai trabalhar nos tronos? Quantos? Você atendeu 10 pacientes com 3 irmãozinhos, você encaminhou 30. Um único trabalho de mesa, com quantidade mínima. Salve Deus, vai encaminhar mais de 100. Então vejam a grandeza que nós temos nas nossas mãos ao realizar o trabalho de mesa evangélica. Salve Deus. Antes de nós iniciarmos o nosso primeiro trabalho do dia, que invariavelmente deve ser a mesa evangélica, fica só exceção, né, para os pronto-socorros que ainda são muito pequenos, que ainda trabalham naquele regime ali de urgência, né? Tem todo um preparo. Tá? Quando colocamos uniformes, iniciamos um processo que nos conduzirá ao contato com nossa individualidade. Nós deixamos de lado nossos problemas e aflições e passamos a considerar que o atendimento ao paciente, encarnado ou desencarnado, é o mais importante dever do dia. Passamos por um processo completo de medianização, onde os mantras em nossa preparação nos dão a condição de participar da mesa evangélica, já devidamente interiorizados em nosso espírito.
Perguntaram, né, no que eu vou pensar para me concentrar na mesa evangélica, né? Abordemos esse tema, sim, sob uma ótica de nossas diferentes mediunidades envolvidas. Vamos separar ali doutrinador e aparar para buscar entender qual é a concentração que eu posso ter na realização desse trabalho. O aparar, o mestre, o Aninfandua, tem normalmente uma maior facilidade de desprender-se das necessidades de concentração. Sua mediunidade já leva um pequeno entorpecimento no sistema de vigília e um suave relaxamento que se passa naquele momento em que ele se prepara para a incorporação. A mesa evangélica, claro que não é diferente. Deve deixar a mente livre de pensamentos pré-concebidos e entregar-se à projeção que recebe. A chamada para a incorporação dos irmãozinhos é a chave para fechar as mãos, cruzar os pulsos e ser o perfeito aparelho de integração entre aqueles que necessitam do magnético humano para seguir um novo rumo na sua jornada. Esse trabalho, salve Deus, agora é importante, hein? Esse trabalho foi concebido especialmente para os nossos irmãos recém-desencarnados. Verdade. Excepcionalmente, pode-se realizar uma mesa especial de centuriões, não? Como o Trino Araquém assim concebia, visando direcionar a energia de uma maneira claramente desobsessiva para um determinado evento ou para uma determinada pessoa. O tal peso de algumas mesas é trazido pela falta de preparo dos médiuns participantes, que trazem suas energias pesadas e externam os seus próprios problemas. Sabe Deus? O aparelho equilibrado vai à mesa para cumprir o papel que ela foi destinada. Receber os irmãozinhos recém-desencarnados, doar a energia e permitir que sejam rapidamente encaminhados pelos seus mentores. Por Deus. Desse modo, a concentração é apenas na doação de energia a ser fornecida e o esclarecimento promovido pelo doutrinador. Já o doutrinador, ele se concentra expandindo sua percepção, trabalha a doutrina com amor e procura sentir cada palavra proferida como um bálsamo a ser entregue àqueles que ali chegam ainda desorientados e enfraquecidos. A sua postura de carinho, de respeito, de dedicação é a verdadeira e necessária concentração. Tá bem? Em relação à mesa evangélica, como eu citei, fiz questão de frisar naquele momento ali, ela é direcionada para irmãozinhos recém-desencarnados. Espíritos que desencarnaram e que naquele momento não possuíam uma energia suficiente para serem conduzidos. Os seus apegos, os seus sentimentos, as suas emoções, promoveram com que ele ficasse ali no etéreo e se enfraquecesse, né? O seu nível energético baixasse vertiginosamente e impedisse mesmo que ele, elevando os pensamentos, retornasse o mentor para buscá-lo. Então, muitos espíritos nessas condições, que são milhões, não? São trazidos para as mesas evangélicas, onde nós projetamos ali a nossa doutrina. Primeiro, o aparelho recebe com amor, mentaliza com amor. Não pode mentalizar os seus sentimentos pessoais, as suas frustrações pessoais. Não pode permitir que muitas vezes a raiva, a revolta, sentimentos negativos que são trazidos pelo irmãozinho se misturem com o objetivo da missão. Ele vai mentalizar com amor. Salve Deus. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Doutrinar não é só o doutrinador que fala a doutrina. A doutrina funciona como uma integração de forças. Salve Deus. Então o aparar
igualmente vai mentalizar aquele irmãozinho que está chegando com amor. Vai estar ali mentalizando: oh, meu irmão, graças a Deus que você está aqui. Escute essas palavras. Tenha na sua mente que é uma nova oportunidade que está se abrindo para você. É isso que o aparato tem que mentalizar. Ele participa da doutrina, ele não está falando, mas ele está consciente. Então ele vai vibrar com amor em favor daquele irmãozinho. Porque se ele permitir que os seus sentimentos e frustrações se misturem, sabe Deus, aí pode acontecer os shows, né, que nós falamos lá nos vídeos sobre os tronos. O doutrinador jamais pode virar um robozinho. Sabe, Deus já nas avenidas do universal, para ver a oportunidade para o está lá. Você está fazendo o quê? Você tem certeza que você está dizendo de verdade aquelas palavras? Você tem certeza que você está emitindo energia de amor naquelas palavras? Sabe Deus. Se você vai ali mecanicamente, pulando de aparar para aparar, fazendo uma doutrina rápida para dizer: não, eu doutrinei tantos sofredores. Salve Deus. O irmãozinho muitas vezes está tão assoberbado, está em tanto conflito, que ele nem escuta as palavras, mas ele sente a energia que está recebendo. Ele sente se a sua energia é dispersa, pensando na morte da bezerra, ou se você realmente está ali preocupado em cumprir uma missão com ele, em assumir uma responsabilidade. É isso. Essa integração de forças é que realiza a possibilidade real do encaminhamento do espírito. Não é só o trabalho em si. Nós temos toda uma estrutura, tudo bonitinho, tudo organizado, leis iniciáticas, etc. Mas de nada vale um trabalho se ele não for realizado com amor. Se o doutrinador e o apará não estiverem integrados nesta jornada. Se o apará vai para a mesa pensando nos seus próprios problemas, pensando nas suas situações difíceis, pensando nos problemas da sua casa, ele vai trazer para ali, para a mesa, estas situações, estes sentimentos, e ele vai receber um espírito necessitado que vai encontrar naquele aparelho o quê? O que ele precisa? Ou mais conflitos? O doutrinador que vai para o trabalho de mesa evangélica pensando em melhorar a sua vida, mentalizando isso ou aquilo, ele não está indo para cumprir um trabalho, uma missão espiritual. Ele está indo egoisticamente para tentar melhorar a sua vida. É isso que nós aprendemos? Nós aprendemos aí com um trabalho para cuidar de nós. Nós recebemos de acordo com o nosso merecimento. Se os nossos mentores considerarem que é um momento propício para um determinado espírito passar na mesa, de você ter a oportunidade de uma libertação, isso vai acontecer. Agora, se você vai lá mentalizando e pela sua força mediúnica acaba trazendo na marra um irmãozinho para passar ali, porque o poder de mentalização pode promover isso. Você não está cumprindo uma missão. Você está agindo por egoísmo, por vaidade. Nós temos que entender que nós vamos para um trabalho espiritual para trazer paz, esperança, benefício para toda a humanidade, encarnada ou desencarnada. Nós vamos para um trabalho espiritual, nós vamos para nos doar. Colocamos este uniforme aqui porque nós não somos pacientes, nós somos os enfermeiros, os médicos. Salve Deus! Vamos para os nossos trabalhos espirituais com uma real e verdadeira missão. Cumprir, prestar a caridade. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso objetivo. Prestar a caridade. Se você merecer melhorar a sua vida, se a sua faixa kármica permitir,
se o seu comportamento, a sua conduta, dentro e fora do templo permitir, pode ter certeza que você vai ter todo o auxílio e o apoio necessário da espiritualidade. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos. Resta ainda falar sobre alguns outros detalhinhos que eu anotei aqui também, antes de falar de certas técnicas e situações. Tá? Bem, já me perguntaram, né, muitas vezes sobre a conduta ali na mesa. Tá? Então, blá, blá, blá. Tocou a sinetinha, é hora de ir para o setor de trabalho. Aí tem aquele mestre que pensa, não, mas eu estava na sintonia de um cafezinho, bem agora. A sinetinha tocou, não é à toa. Se fosse de enfeite, tinha sineta em todas as partes do templo. Né? A gente ia viver num badalo só. Né? Aí você... Tinha um dia que você ia para o badalo do templo e outro dia que você ia para a balada. Mas não é assim. Não tem sinetinha em toda parte. Então a sinetinha tem um papel fundamental. Eu já falei numa outra conferência como que procede isso. Então a sinetinha, ela é um registro no plano espiritual. Tocou a sinetinha, salve Deus. É um chamado que estão precisando de você naquele setor, que é fundamental para o templo. Para a sua vida também, para a sua evolução também. Salve Deus. Aí você tem um compromisso. Então, aquele cafezinho vai ficar bem melhor do que o da mesa, garanto vocês. Salve Deus. Bem, no setor evangélico, enquanto a gente está esperando a quantidade de médiuns necessários para o trabalho se completar, ou então o comandante avaliar ali quantos médiuns vão poder efetivamente participar daquele trabalho, né? Quantos aparatos vai dar para encaixar na mesa e tal. Enquanto isso está acontecendo, enquanto a mesa está se organizando, o comando está se organizando para formar a mesa, é hora de imantrar. Salve Deus. Se você não imantrar, você vai fazer o quê? Vai conversar. Né? Ficar quietinho, principalmente para o doutrinador, é complicado. Para as ninfas também, dependendo de ser sol e lua, elas gostam de conversar bastante. Mas você está no setor de trabalho, você já está dentro do setor de trabalho. Adeus personalidade, adeus historinhas do dia a dia. É a individualidade, você está ali para realizar o trabalho. Se você tem que esperar um pouquinho para que ele comece, cante, mantre, salve Deus. Não tem espaço para conversa vazia que só vão atrair forças esparsas. Tem que colocar o pé lá dentro e já estar trabalhando, e mantrar, mentalizar. E com o seu comportamento você vai ver que outros, que às vezes não estavam se perdendo nessas conversas sem procedência, vão começar a te acompanhar. Se alguém começa a mantrar do seu lado e você está de conversa fiada, se você tiver um pouquinho de bom senso, você fica com vergonha e passa a imantrar também, não é? Então deixe de ser o cara que parou de conversar para imantrar e seja o cara que começou a imantrar. É mais bonito? Seu mentor está vendo. Você tem que ingressar na individualidade. Eu já disse a Deus, personalidade, na hora do trabalho. Você já está dentro do setor. Salve Deus. Tem mais uma coisa, né? Você entrou para o setor de trabalho, entrou ali para o trabalho da mesa, enquanto espera, não saia. Não entre numas de pensar, não, acho que vai demorar, ainda faltam uns 2 aparatos chegar, vou dar uma escapadinha. Acho que dá tempo de eu tomar aquele cafezinho. Pô, às vezes você acaba atrapalhando o trabalho inteiro por causa disso. Porque às vezes você sai, a contagem fica diferente, outros se animam e vão fazer a mesma coisa que você. Então anime os outros para cantar, para imantar, para esperar, e não para dar uma saidinha, para tomar mais um cafezinho, que às vezes a gente sabe, às vezes o cafezinho vai ser 2 minutinhos e voltar, e leva meia hora, 1 hora, você perde um tempão fora do tempo, com futilidade. Salve Deus. Bom, aparados acomodados, doutrinadores atrás, concentração total durante a abertura.
aí o comandante determina que façam as puxadas. Ixi, o Apará não incorporou, e agora? O que eu vou fazer? Olha, gente, quando você faz a puxada, como doutrinador, né, faz a puxada, o Apará passa a receber a projeção, né? Ele tem uma abertura na hora dele, naquele momento. Independente de qualquer sintoma que ele apresente naquela hora, ele vai estar recebendo aquela projeção. Salve Deus. Então, se você chega ali, você veio para parar, né, tá? Ali concentrado. Às vezes o doutrinador tem aquela falta de educação de, por sua cabecinha, chegar lá e, em vez de fazer o procedimento correto, qual que é o procedimento correto? Você baixar um pouquinho assim, ó, salve Deus, e fazer a puxada corretamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, o doutrinador chega lá e mata o Pará de susto. Dá um gritão nele, não diz nem salve Deus. O Pará nem sabe que você se aproximou ali, não sabe o momento exato que vai ocorrer a puxada, e você dá um grito, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, no ouvido do Pará ali. Às vezes você acha que o Pará incorporou, mas ele tomou um susto e tremeu tudinho ali, nem incorporou ainda. Então, gente, cuidado com os Aparás, doutrinadores, muito cuidado, muito respeito com os Aparás. Eu sei que muita gente diz que eu sou duro com os Aparás em relação à conduta, mas realmente eu sou duro. Mas o doutrinador tem que ter educação e respeito. Tem que respeitar profundamente aquele médium de diferente mediunidade. Nós não temos os mesmos melindres e sensibilidades do Apará e temos que respeitar isso. Salve Deus. E procure fazer a chave certinho. Não vai dar banho em Jesus. Lavado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para pronunciar certas palavras, né? Mas, poxa, é uma frase tão simples, né? Vamos procurar falar direitinho. Salve Deus. Eu sei que não é o caso de nenhum de vocês que estão aí assistindo, mas é a maneira também de vocês recordarem isso e ensinarem corretamente no futuro. Salve Deus. O Apará ali mediunizado, né? Ele recebe aquela chave, que deve ser pronunciada corretamente, como eu disse, e tem o doutrinador ali que manter sua postura, sua elegância, e um tom de voz que seja audível. Não se deve gritar e chamar a atenção de todo mundo, e tomar a vibração, porque você pode ter certeza. Se você começa a fazer doutrina muito alto, atrapalhando os outros, ou fazendo os outros prestar atenção, às vezes bancando vaidoso, não, minha doutrina é muito legal, vou fazer ela bem alta e tal, para todo mundo aprender. Ô vaidade, não tem outro nome não, é vaidade. Você vai tomar vibração. Vai tomar vibração, você está chamando atenção. Não precisa. A doutrina tem que ser num tom em que o Apará, que está recebendo ali o irmãozinho, possa escutar. Não pode ser baixinho também. Assoprando tudo. Não, gente. Tem que ser audível. Bom senso. É só isso para responder. Na verdade, tudo isso que eu falei até agora, se eu falasse, olha, a gente precisa de bom senso na mesa, não precisaria dizer mais nada. Salve Deus. Bom, após a puxada, o Apará está ali sob projeção, tem que manter equilíbrio. Mesmo diante da mais feroz vibração, que eu sei que algumas vezes chegam, embora o trabalho de mesa evangélica não seja para receber cobrador feroz. Tá? Mesa que pipoca, né, como costumam dizer, a mesa pipocou, a mesa estourou. Ela estoura pelos médiuns ali presentes, não porque a espiritualidade enviou aqueles espíritos, não. É pela vibração dos médiuns presentes que se permite a chegada, às vezes, de um irmãozinho, que vai se mesclar com o comportamento do Apará, que pelos seus próprios sentimentos e desequilíbrios, promovem situações show dentro da mesa. Bem, então, com as mãos fechadas, por que fecha a mão e cruza assim? Cruza porque você neutraliza aquela força de projeção. Vocês estão com a mão fechada e cruzada, senhores Aparás,
aquela projeção do sofredor é menos intensa. Tem um porquê disso. Você junta um polo negativo com um positivo, a hora que você coloca, ele se neutraliza. Então, ajuda a anular as cargas do sofredor. Porque o seu objetivo não é manifestar as cargas, sentimentos e comportamentos do sofredor. O seu objetivo é receber o sofredor com amor para que ele possa ser doutrinado, energizado, limpo e encaminhado. Esse é o objetivo do trabalho. E não fazer shows. Então, esse procedimento, fechar as mãos, cruzar os pulsos, vai auxiliar o aparato nesse controle. Salve Deus. Muito bem. Então, com as mãos fechadas, né, os pulsos cruzados, mantendo o corpo em equilíbrio, sem emitir sons, ruídos de qualquer espécie, gestos corporais que insistem em qualquer tipo de sentimento. Não? Porque essas manifestações, elas não são sinais de incorporação perfeita, de muita sintonia, de que o médium é forte. Pelo contrário. Esses comportamentos são sinais de fraqueza, de falta de controle, e em alguns casos até de desequilíbrio. Não foi isso que nenhum dos aparatos aprendeu nas suas aulas de desenvolvimento. E se eles não foram corrigidos, é culpa do doutrinador, do instrutor. Salve Deus. Esses comportamentos, meus irmãos, vão beneficiar o trabalho em quê? Vai beneficiar o aparato em quê? Vai beneficiar o doutrinador em quê? Se não beneficia ninguém, é até uma questão de inteligência nós desenvolvermos uma maior capacidade de equilíbrio e de controle. Ah, mas eu sinto aquela coisa horrível, aquela força e não sei o quê. Eu sei que sente, meus irmãos aparados. Eu sei que muitas vezes as projeções são difíceis. Eu sei que às vezes elas são pesadas. Mas se você se deixar levar por elas, você não está cumprindo seu papel. O seu papel é mentalizar com amor, é mentalizar o seu mentor. O que o seu mentor diria para um espírito sofredor que se apresentou ali? É isso que você mentaliza. Salve Deus. Se você ficar mentalizando os sentimentos que estão sendo projetados e você misturar isso tudo, você vai dar força. E dependendo da sua situação, lá fora, na vida, naquilo que você está carregando, nos problemas que você está enfrentando, às vezes você pode cair num desequilíbrio, pode perder o controle. E isso acontece por falta de instrução. Porque nós temos que nos preparar nas incorporações e nas técnicas doutrinárias também. Nós temos que estar em condições de cumprir essa missão com elegância, com respeito. Salve Deus. Vamos pensar no irmãozinho que o mentor trouxe ali para passar, para receber uma energia e vai embora. Ele está ali na fila para passar na mesa, né? Mais ou menos assim, né? Vamos imaginar a situação. Aí ele vê uma mesa estourada, né? Dessas que tem um monte de gente, não falando espírito não, gente gritando, o Ivan está na mesa, olhando de cara feia para os lados, torcendo o bico, às vezes até resmungando, pior, às vezes até falando. Aquele espírito pensa, não, eu não vou para lá, não. Não vou para lá, não. É que nem o paciente ali, encarnado, né, na fila dos tronos, que olha essas situações nos tronos e começa a pensar, esse negócio não é de Deus, não. Salve Deus. Show na mesa evangélica não vai beneficiar ninguém. E essa conversa de dizer, eu não tenho controle. Salve Deus, está na hora de você buscar o seu equilíbrio, está na hora de você buscar conhecimento, está na hora de você buscar um comportamento, uma conduta. Salve Deus. O médium que tem esses comportamentos não é aquele médium exemplar. Não é um exemplo a ser seguido. Não. Tá bem? O melhor médium ali na mesa é aquele que cumpre o seu papel com a elegância que esse trabalho nos permite. Tá? Se fosse para urrar, ameaçar, fazer caras e bocas, falar, se torcer,
na mesa, em vez de mesa evangélica, a gente ia ter lá um terreiro desobsessivo, né? Abria-se ali uma sala, soltava todo mundo ali, doido, incorporado, deixando o irmãozinho fazer o que quer, e daí os doutrinadores se viravam para acomodá-los. Vai ser todo mundo sentadinho, com elegância, com conduta, com regras, para se realizar o trabalho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por isso eu disse, se é duro com os aparatos, às vezes não dá para controlar. Se não está dando para controlar, é porque está faltando realmente sintonia com o seu mentor. Você precisa elevar o seu padrão. Você está ali para realizar um trabalho espiritual. Então você tem que se colocar em condição de realizar esse trabalho espiritual. Você vai lá para praticar caridade, para receber com amor, não para dar show, não para permitir extravasar as suas frustrações, extravasar os seus problemas, misturando os teus sentimentos com o sentimento de um irmãozinho que está sofrendo mais do que você. E fazendo com que esses sentimentos, que são ainda maiores, se projetem no seu comportamento incorporado. Está errado isso. Não está correto. Não é isso que nós fazemos na nossa doutrina. Não é dar vazão para o sofredor, é encaminhar o sofredor, é dar amor para o sofredor. Esse é o nosso objetivo. Salve Deus. Bem, então o doutrinador vai ali realizar a sua doutrina. Tem uma doutrina específica para a mesa, né? Não. Não tem uma doutrina específica para a mesa. Nós temos um modelinho, né? Esse modelinho diz tudo o que é preciso. A maneira como você vai proferir as palavras, dando aquelas informações, é de acordo com a sua intuição e emoção. Tá certo? A doutrina que acompanha aquela limpeza de aura, ela tem que ser espontânea. Se você se sente bem e é espontâneo, seguindo o modelinho, salve Deus. Perfeito. Se você sente que pode mudar alguma coisa, acrescentar mais amor ali, graças a Deus. Desde que você não resolva fazer meia hora de doutrina, né? Siga o bom senso. Seguir um determinado padrão, algumas vezes pode ser cansativo, pode ser demorado, né? Então é preciso ter sentimento. Acima de tudo, tem que ter sentimento. Tem que levar a sua vibração energética. Não pode ser só decorado, sem emoção, enfadonho e cansativo, porque eu já disse para vocês, o espírito sente. Nem que ele não escute, ele sente a maneira como a sua energia está chegando, se projetando. Salve Deus. Você está encaminhando o espírito desconhecido que jamais te esquecerá. Se aquela realização for completa, você vai estar formando uma amizade para sempre, eterna. Salve Deus, você tem que pensar naquele irmão e não lá no cafezinho que você deixou tomar, ou que pode estar te esperando quando terminar o trabalho. Quando o doutrinador realiza a limpeza de aura, ele tem que ter elegância também. Salve Deus. Aqueles que fazem tudo correndo, gesticulam fora dos padrões, né? Pensam que a aura do aparato está lá no nariz dele. Está errado. Elegância, gente. Calma, tranquilidade. Trabalho espiritual. Para que correria? Para que posição? Não tem isso, é trabalho espiritual. Eu sempre repito isso. Esses que estão gesticulando desse jeito esquisito, limpando o nariz do aparato, em vez de limpar a aura, vão tomar a vibração também. Porque os outros que sabem fazer direito vão perceber. E não vão perceber achando bonito, achando, pô, o cara faz um monte de doutrina, trabalha muito. Não. Engana-se quem soube esse tipo de coisa, tá? Salve Deus. Olha, uma outra coisa importante, jamais se deve tocar no aparato durante a limpeza da aura. Pergunte para algum aparato o que ele sentiu quando ganhou um toque ali na hora da limpeza. Não, o doutrinador, espalhafatoso, meteu a mão nas orelhas do aparato, encostou no nariz. O aparato toma um choque, gente. Respeitem a sensibilidade daquele momento de projeção. Salve Deus. Cuidado, elegância e bom senso, como sempre, repito. Salve Deus.
Quando é realizada a elevação, o objetivo é permitir que o espírito siga a sua jornada. Segurar a incorporação é um dos piores erros que o apará pode cometer. Salve Deus! Porém, né, claro que algumas vezes existe a necessidade do espírito, na mesa evangélica, receber um pouco mais de ectoplasma, mesmo fluido de um doutrinador diferente. Mas não é uma regra, é uma exceção. Salve Deus! Fazer isso no encerramento da mesa, criando um clima de espetáculo, é ainda pior. Quem leva a vibração aí não é o doutrinador, né, que, coitado, não conseguiu elevar o espírito, ele é fraquinho, né, tem que chamar um doutrinador mais forte. Vê se tem um arcano ali para ele lá doutrinar, né? E às vezes tem aquele apará, desculpe, mas tem sim, aquele apará vaidoso, diz assim, não, só vou sair daqui a hora que vier o arcano. Salve Deus. Quantos emplacadinhos têm muito mais amor no coração do que muitos arcanos que todos nós conhecemos? Quantos? Quantos médios que estão ali com a sua fitinha que chegaram agora e têm muito mais amor do que veteranos nossos? Quantos? Muitos. Muitos. Muitos médios chegam prontos com uma bagagem, com uma herança transcendental que não implica de já terem recebido consagrações para serem mais fortes. O maior poder espiritual chama-se amor. E se o emplacadinho tiver amor no coração, ele vai elevar talvez um espírito muito mais poderoso lá no planetário do que um arcano que tem todas as suas consagrações, dezenas de anos de doutrina e que ainda não possui o mesmo amor. Salve Deus. Quem leva a vibração, então, na hora de que segurou a incorporação no encerramento da mesa, é o apará. É ele que é vibrado. Pô, o cara vai segurar a mesa. Pô, essa ninfa deve estar desequilibrada. Ninguém fala isso com um certo respeito. Pelo menos não fala abertamente, né? Mas nas rodinhas, todo mundo comenta. Olha, aquela ninfa ali é problemática, viu? Melhor não ir para os tronos com ela. Olha, aquele ajanã lá vai dar show. Tem médico que fica até com medo de ir depois para trabalhar com esses médicos que fazem seus shows. E tem os iludidos, né, que vão pensando, não, o cara é muito forte e tal. E às vezes influencia outros aparatos a seguir esse comportamento absolutamente desnecessário face ao que nós temos de conhecimento sobre o que é o trabalho de mesa evangélica. Salve Deus! Eu falo isso de uma forma muito clara, porque, na verdade, todo mundo comenta nessas rodinhas, como eu falei. Não devia, né? Não devia. O que devia falar aos instrutores que chamar o médium ali no canto e, pô, meu irmão, tá tudo bem com você? Tá difícil a sua vida? Conversar, dar um apoio, dar instrução. Papel do adjunto, papel do instrutor, se é um templo maior, nem sempre o adjunto consegue ver todo mundo, né? Então tem os instrutores, tem os comandantes, que tinham que ter amor, caridade, para se aproximar desses médiuns e conversar. E tudo isso tem que ser feito, todas essas instruções, preparamentos, busca de equilíbrio, antes da centúria, porque depois da centúria cada um está por sua conta. Quem sai falando, nossa, quer parar forte, porque segurou uma mesa, com todo mundo vibrando em cima para encerrar, só fala por dois motivos. Ou é ignorante, ou é falso. Salve Deus. Estou mentindo? É a realidade. Poxa, mestre, falar umas coisas duras assim, então, mas é verdade, meus irmãos. Vocês querem que eu fale cheio de melzinho? Não tem jeito. Para mim, a doutrina é muito séria. Eu tenho muito amor no coração. Eu sempre procuro descontrair, mas sem me desconcentrar. Brinco muito com os meus médiuns, nas nossas aulas, no nosso dia a dia. Procuro ser agradável, tento sempre ser acessível, tento sempre estar em contato com todos, de todo o coração. Não sei se eu consigo, né? Mas eu tento, de todo o coração, cumprir esse meu papel. Tá? Agora, nas aulas, quando eu vou ensinar,
quando falo com eles, e também agora, quando falo com vocês, eu não posso mascarar as situações. Eu não posso dizer para vocês, olha, tadinho, não sei o quê. Não. Eu tenho que falar a verdade. É o meu compromisso, é o meu papel de adjunto, de instrutor. E eu digo de todo o coração para vocês. A maioria absoluta de vocês eu não conheço, não conheci nunca vi mais gordo. Maioria absoluta. Mas aqui, ó, no meu coração, todos vocês fazem parte do meu povo. Por isso eu procuro falar como aí um adjunto de apoio de vocês. Às vezes sou duro nessas colocações, mas eu não falo mentira. Eu falo aquilo que todos nós temos que ter a consciência de saber. Então, resta ainda falar sobre o giro. Giro quer dizer andar em círculos. Ups. Giro quer dizer andar em círculos. É deixar o fluxo energético da mesa seguir sua trajetória. Quando o doutrinador estaca atrás de um determinado aparato, esperando que outro doutrinador termine sua doutrina de elevação, ele vai estar parando esse fluxo e se sujeitando às forças esparsas. Fica segurando carga. Esse é o termo correto. Então não pare. Circule. Siga o giro. Somente pare para aguardar. Se você ouvir um obatalar, obatalar, então quer dizer que o camarada terminou, né? Então vai ser uns 4, 5 segundos para você começar o trabalho. Agora, se você está andando ali, não, acho que eu vou doutrinar aquele parado. Aquele ali é bonitinho. Eu vou doutrinar aquele ali. Não, aquele ali é comportado, eu vou doutrinar aquele ali, porque se a mesa acaba com ele, não tem perigo de eu ficar ali passando vergonha. Eu sei que tudo isso passa na cabeça da gente. De coração. Mas não para, gente, pelo amor de Deus. Siga, circule. Você vai parar onde você tiver que parar. Às vezes os mentores estão realizando ali uma contagem justamente para que você esteja junto ao aparar e, consequentemente, ao espírito daquela sequência. Nós nem podemos avaliar isso espiritualmente. Salve Deus. Tá? Nos faróis já é uma questão de bom senso. Né? Se tem 1, 2 ali esperando para fazer a limpeza, tá legal, você espera, você vai ser o terceiro. Mas se esperar 3, 4, siga em frente. Como eu disse hoje, teve uma ninfa que riu, né? Não vai fazer um engarrafamento doutrinário ali no farol. Siga o fluxo. Mas pode, mestre? Pode, em Cristo Jesus, o Trino Araquém registrou isso nas suas palestras, liberando a limpeza do farol, quando houvessem doutrinadores acumulados ali para fazer essa limpeza. Assim não interrompe o fluxo e ninguém fica segurando carga. Salve Deus! Passagem, sem fazer limpeza, quando tem 3 ali esperando, é liberada em Cristo Jesus. Salve Deus! Eu já comentei, já no início da primeira transmissão, que a mesa evangélica recebe primordialmente irmãos recém-desencarnados, trazidos pelos nossos mentores para receber uma dose de fluido magnético que vai permitir facilitar a sua partida. Salve Deus! Tendo esse conhecimento, eu creio que já podemos visualizar a importância do total silêncio e respeito que deve imperar nesse setor de trabalho. Salve Deus! O setor da mesa evangélica do tempo deve ser um local de mais perfeita sintonia e o médium tem que ter consciência de que esse local não admite, não comporta conversas desnecessárias. Aprofundando mais o assunto, nós chegamos aqui no que eu ainda não falei, que é sobre o farol. O doutrinador que ocupa esta posição, ele necessita estar o mais harmonizado possível, pois a sua harmonia é que leva a luz para o trabalho. Por isso tem o nome farol, né? Fazendo com que essa luz seja sentida em distâncias que as nossas mentes humanas sequer podem imaginar. O farol trabalha em silêncio, em total sintonia com seus mentores, não deve conversar mesmo quando o trabalho de incorporações não estiver acontecendo. Creio que muitos não entendem ainda
que o farol está num trabalho. É um trabalho, gente. Independente do funcionamento ali da mesa, com incorporações ou não, o farol, o médium que está ali, está realizando um trabalho. E que todo o templo está interligado ali também. A mesa evangélica é o sustentáculo da corrente mestre. Nós estamos falando isso em relação a templos iniciáticos, né, onde os faróis continuam sentados, mesmo sem o funcionamento da mesa. E a mesa é o sustentáculo de um templo iniciático. Salve Deus! Por isso, o trabalho do farol é realizado o tempo todo. Se não fosse um trabalho, não tinha necessidade do cidadão ficar ali sentado quando a mesa não está funcionando. Ele está participando diretamente do equilíbrio energético do templo, do equilíbrio transmitido, projetado pela corrente mestre. Concentrado com os farol, com as mãos ali sobre a mesa, o farol vai emitir uma luz para todo o templo, tornando-se este sustentáculo para a corrente mestre. Para que tenha uma ideia da importância desta realização, o farol desarmonizado, irritado pelo que esqueceram dele ali, batendo papo, ou ainda com necessidade física, né, precisando ir no banheiro, ninguém de ferro. Ele coloca em risco a harmonia de todo o templo. E quando ocorre a substituição, salve Deus, luz renovada, harmonia reimplantada. Geneva chegou, certas vezes, em entrar no templo e dizer, salve Deus, meu filho, substitui aquele farol ali. Porque na clarividência dela via essa situação, de que aquele médium já estava entrando em desarmonia por estar muito tempo no farol, e que a substituição dele traria uma nova harmonia para todo o templo. Por isso que no livro de leis se fala em 20 minutos de permanência. Né? Vamos estender até um pouquinho, vamos dizer assim, 30 minutos, mas mais do que isso, não adianta. O doutrinador se desarmoniza, o doutrinador não é de ficar parado, a mente dele viaja, a consciência dele se expande. Não dá para ele ficar ali. Então, vamos substituir os faróis, é um trabalho que tem que ser realizado com seriedade. E mais, você não vai para o castigo do farol, você vai ali para a oportunidade do farol. Salve Deus. Manter-se no farol deve ser considerado uma oportunidade de vibrar em favor de todos os trabalhos e de mentalizar em prol de sua própria jornada. Não está tendo incorporação? Então, salve Deus, é um momento que você pode ali vibrar na sua jornada mesmo, depositar naquela mesa o que lhe é de direito. Salve Deus. Quem dera nas nossas vidas diárias nós tivéssemos esses 20 minutos para poder parar tudo e organizar os nossos pensamentos. É muito difícil no dia a dia você conseguir, não é? Então aproveite ali, poxa, no fim de semana, você tirar um farol, 2, 3, quantos for possível, quantos a sua harmonia permitir. Não se pode considerar o farol como um sacrifício a ser cumprido. É uma missão das mais grandiosas. Por isso, fica o grande alerta, né, aí para os mestres que assumem o comando do setor evangélico, porque não é o comando da mesa. Quando você está escalado na mesa, você é responsável pelo setor de trabalho, e isso inclui a manutenção dos faróis. Sair batendo o sininho e chamar todo mundo para trabalhar é legal, né? Mas manter os faróis é sua responsabilidade. Salve Deus. Então não deixe nunca o farol cair em desarmonia. Auxilie a evitar as conversas. Procure novos substitutos. Sempre que você colocou um farol novo, já procura outro que vai substituir depois, para já deixar de reserva, né? Porque todo médium, todo doutrinador tem medo de ser esquecido no farol. A maioria não assume um farol por isso, por medo de ser esquecido. Se funcionasse bem direitinho a substituição, ninguém ia se preocupar com a substituição. Porque sabe, não, eu vou lá, fico 20 minutinhos, tá beleza, acabou. Mas não, o comandante esquece, os outros ficam de má vontade, e o camarada fica lá 1 hora, 2 horas. Eu conheci,
Salve Deus. Um templo que deu um diploma para um camarada que ficou 8 horas no farol. Eu não vou nem comentar esse absurdo. Salve Deus. Esse esquecimento prejudica o médium se desarmoniza o comandante, que vai tomar a vibração e que vai ser vibrado a partir daquele ponto-chave ali do templo que é o farol. E o próprio templo vai receber essa projeção de desarmonia do médium. Salve Deus, tudo que nos foi trazido dos planos espirituais veio por intermédio de uma clarividente. E não veio sem motivo. Então, todas as posições em um trabalho espiritual têm um fundamento, têm um porquê. Nada que provém da luz é inútil. Salve Deus. Teve essa nossa paradinha em função desses problemas de conexão, mas eu agradeço de coração a participação de todos vocês, a presença de todos vocês somando nessa pequena jornada. Que o Pai possa abençoar a todos vocês nessa noite, que com as suas famílias vocês busquem encontrar a harmonia nessa nossa noite de descanso. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado por estarem somando comigo nessa jornada. E conforme prometido, né, vou virar o computador aqui para vocês verem a Luísa bem arrumadinha. Fica arrumadinha. Salve Deus, gente.